Glória a Deus. Vou orar para que os amados recebam as revelações da graça de Deus, a graça e o apostolado, o entendimento que só Deus pode dar, que só o Espírito Santo pode dar. E assim eu oro. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por todas as ovelhas que estão e estarão recebendo a graça e o apostolado. Seja aqui, Pai, os que estão presencial no Ministério MGA Manaus 2, os que estão online via Facebook e os que estarão depois em um outro momento, em uma outra hora, em uma outra data, via canal do YouTube. Eu oro, Senhor, para que haja testificação do Teu Espírito. Eu oro por ministração de anjos, anjos ministrando o perfeito entendimento na vida das ovelhas, para que as ovelhas recebam o testificado do Teu Espírito. Os que são predestinados, Senhor, para receberem as revelações da graça de Deus. Haja manifestação, haja testificação no Espírito das ovelhas que são predestinadas. Já declaro que o meu trabalho não é em vão no Senhor, porque o Senhor não é injusto para com o meu trabalho. Já declaro que a Tua palavra também não voltará vazia para Ti, mas Te será revelada, Pai, para a glória de Deus. Segundo a Tua vontade, faz a Tua vontade na vida de todos os eleitos, para a glória de Deus. Assim eu creio e assim eu falo, em nome de Jesus e esse o ressuscitado. Glória a Deus. Abba, Pai. Bíblia, papel e caneta, para que nós possamos estudar. É importante, amados, a Bíblia, porque nós acompanhamos o apostolado, e a caneta e o papel, para que os amados possam anotar, para que depois, os amados precisem, até mesmo para evangelizar também outras pessoas também, Aí, quando eu estou assistindo as ministrações, eu anoto o tema, anoto a data e eu vou colocando os versículos, Vou grifando também a Bíblia, Mas cada um tem um jeito, de receber o apostolado, De estar aí se alimentando da palavra de Deus. Mas é muito importante que nós possamos anotar, para que depois nós venhamos precisar, nós saber, eu lembrei naquele dia, aquela pregação, E aí fica mais fácil de você lembrar e pegar os versículos, até mesmo para um evangelismo, ou para edificação, ou para exortação, ou para o próprio aprendizado mesmo. Glória a Deus pela vida dos eleitos. Hoje nós temos um tema, mais um apostolado do Ministério MGA Manaus 2. O nosso apostolado hoje, a verdadeira graça deve combater a falsa graça. Ou seja, há uma só graça. Porque se existe a falsa, ela não é a verdadeira. E se existe a verdadeira e a falsa, então a falsa graça, ela não é graça. Porque se existe um verdadeiro, então o falso não é graça. Então o nosso tema é: a verdadeira graça deve combater a falsa graça, entre aspas, há uma só graça. Então não existe uma graça mesclada, não existe uma graça misturada. O que existe é a graça, e é uma única graça, e essa graça, ela deve combater a falsa graça, porque só existe uma graça. Glória a Deus. Então, amados, nós pregamos o Ministério MGA Manaus 2 e o Ministério MGA em todos os ministérios
no Brasil, nós pregamos a graça e nós pregamos o apostolado do apóstolo Paulo. Glória a Deus. Estamos debaixo do apostolado. Papai. Então nós pregamos a graça revelada, a graça de Cristo. Glória a Deus. Mas também nós devemos entender que há também uma falsa graça. E que essa falsa graça, ela é uma graça misturada ou mesclada com a lei. É uma graça misturada. Eu vejo nas redes sociais, hipergraça, a revolução da graça, a graça genuína, Eu acompanho muitas pessoas, e até mesmo as pessoas me acompanham via Facebook. Então, o que existe, amados, é uma graça única, que é a graça de Jesus Cristo. Não existe a super graça, não existe a graça genuína, eu prego a graça genuína. Então, a graça, ela é uma graça de Cristo, a graça de Jesus Cristo. Essa é simples, amado. Muitas vezes o homem quer complicar, quer colocar algo a mais, talvez seja até para chamar atenção, mas a graça é a graça e o apostolado que nós recebemos de Jesus Cristo, o que ele revelou para Paulo, e Paulo também recebeu. E todos quantos recebem a graça de Cristo e o apostolado. Glória a Deus. Então nós vamos ver Romanos 1:5. Nós recebemos a graça e o apostolado. Não é uma revolução da graça, não é uma hipergraça, não é uma genuína graça. É a graça de Jesus Cristo, e nós recebemos a graça e o apostolado. Romanos capítulo 1 e o versículo 5. Glória a Deus. Então, esse versículo, ele é o ponto de partida do ministério. O ministério é ministério, graça e apostolado. Então, é através desse versículo que o nome do ministério é graça e apostolado, porque é o que nós recebemos também. Glória a Deus. Versículo 5 do capítulo 1 de Romanos, pelo qual recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Então, amados, aqui o apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Paulo, ele se inclui aqui quando ele diz pelo qual recebemos. Recebemos são mais de uma pessoa, e recebemos, ele está se incluindo. Então aqui ele estava falando com os romanos, a carta aqui aos romanos. E também nós somos gentios, e nós também recebemos, e nós nos incluímos com Paulo, porque ele está falando para os gentios, e nós recebemos também. O que nós recebemos? Podemos perguntar de Paulo, mas o que nós recebemos? A graça e o apostolado. Então, amados, é o que nós recebemos. Não é uma graça genuína, não é uma hipergraça, não é uma revolução da graça. É a graça e o apostolado. E o que é a graça? A graça é o que Cristo fez por nós. É a obra consumada de Cristo. E o que é o apostolado? Apostolado é o que explica a graça de Cristo. E por que o apostolado ele explica a graça de Cristo? Porque foi para o apóstolo Paulo que Jesus Cristo, o ressuscitado, revelou a graça. Então ele revelou a graça para o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo é que explica a graça, a obra consumada. Por isso nós também recebemos a graça, o que Cristo já fez por nós. E recebemos também o apostolado, que é o que explica
a graça de Deus. Não é o discipulado, amados, que explica o apostolado. O apostolado é o que explica a graça de Deus. Não é o discipulado, né? Porque muitos estão ainda aí ouvindo o discipulado, ou seja, discípulos de Jesus de Nazaré, segundo a carne. Porque a graça consumada, ela começa quando Jesus falou em João 19:30, que está consumado. Então, quando está consumado, é que começa a graça de Deus. Então, nós recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé. Então, recebemos por amor do nome do Senhor e para a obediência da fé. Então, amados, para a obediência da fé é obedecer o apostolado, é não sair do apostolado, não sair da instrução do apóstolo Paulo, que ele recebeu as revelações da graça de Deus. Entre todos os gentios, entre todos os judeus ou entre todos os gentios? Então aqui nós estamos no apostolado, amados, não é no discipulado. O discipulado foi para os judeus. Jesus, sendo judeu, escolheu 12 discípulos judeus. Então, quando ele pregava para os judeus. Aqui nós estamos no apostolado. Então é isso que nós devemos obedecer, amados. Não sair do apostolado, não sair procurando outro apostolado ou outro discipulado, porque nós estamos falando da verdadeira graça, deve combater a falsa graça. Há uma só graça. Então, amados, há muitos falsificadores da graça. E nós vamos entender nesse apostolado que há somente uma graça. E somente há uma graça verdadeira. Glória a Deus. Então fica claro que um outro apostolado que não recebeu a graça, que não recebeu o apostolado do apóstolo Paulo, ele irá anunciar um outro apostolado. Ele irá anunciar uma outra graça, uma falsa graça. Então quem não recebeu o apostolado está ensinando uma falsa graça. Porque existe uma falsa graça. E nós só podemos receber a graça e o apostolado e passar o que nós recebemos, que é a graça e o apostolado. E quem não recebeu, não está passando a verdadeira graça. Está vivendo o quê? O outro apostolado. E não o apostolado verdadeiro. Então nós veremos agora a graça de Pedro, que ela é conhecida por mesclar a graça. E isso também nós vemos nos dias de hoje. Um apostolado falso, ou seja, uma graça falsa que mescla a verdadeira graça. Vamos ver essa falsa graça. Está em Atos, capítulo 2, e o versículo é o 38. Atos 2, versículo 8. Aliás, Atos 2, 38. Glória a Deus. Lembrando, amados, que o livro de Atos, ele é um livro histórico, né? Histórico, que ele narra os acontecimentos. E o livro histórico de Atos, ele foi escrito por Lucas, né? Discípulo de Jesus. Então, aqui ainda não é o apostolado. Aqui ainda é o livro histórico. Mas vamos ver como estava acontecendo
E vamos ver se ainda acontece ainda nos dias de hoje. Atos 2:38. Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Então aqui, amados, é uma falsa graça, né? Pedro pregava a falsa graça porque ainda não recebeu a revelação da graça de Deus que foi revelada para o apóstolo Paulo. Então, nesse versículo, amado, existem muitas coisas, muitas obras, muito ainda rudimentos. O primeiro é, quem disse? Pedro. Não, veja que não é o apóstolo Paulo. Veja que ainda não é Paulo falando, que Paulo que recebeu a graça de Deus. Pedro, arrependei-vos. Então a primeira coisa é arrependei-vos, ou seja, só se arrepende quem é pecador. Então ele ainda está falando que as pessoas são pecadoras. Hoje, amados, isso ainda acontece. Hoje no sistema religioso ainda continua dizendo para as pessoas se arrependerem dos seus pecados. Para quê? Como aqui o apóstolo Pedro diz, a cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Então, para que seja batizado em nome de Jesus Cristo. Então, primeira coisa, arrependimento. Segunda coisa, ser batizado para perdão dos pecados. Então, para receber o perdão dos pecados, primeiro tem que se arrepender. Segundo, se batizar. Terceiro, recebe perdão dos pecados. Quarto, recebereis o dom do Espírito Santo. Então, segundo esse apostolado aqui do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, que foi para os judeus, né? Segundo ele, há um arrependimento. Tem que se batizar, né? Para perdão dos pecados, para depois receber o dom do Espírito Santo de Deus. Então é isso que acontece, amados. No sistema religioso continua. O que continua? Aceitar Jesus para ser salvo, se arrepender dos pecados. Aí tem que se batizar. E aí depois tem que ir para o encontro, né? As igrejas que praticam esses costumes, esses hábitos, ainda tem que ir para o encontro, porque aí depois lá vai ser batizado com o Espírito Santo, como diz aqui, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, no entendimento de Pedro, a ovelha só recebe o dom do Espírito Santo. Ela só recebe o Espírito Santo quando ela confessa ou se arrepende que é um pecador, quando ela reconhece, quando ela se batiza e quando ela recebe perdão dos pecados, aí ela recebe o Espírito Santo. Esse é o entendimento de Pedro, amados. Esse é o entendimento da falsa graça. E isso está escrito na palavra de Deus? Está escrito, mas não para nós. Nós somos gentios, nós estamos na graça. O que é que nós recebemos em Romanos 5:1? Recebemos a graça e recebemos o apostolado para obediência da fé, por amor do seu nome, entre todos os gentios. Glória a Deus. Então, amados, nós veremos aqui o que o apóstolo Paulo falou sobre esse pecado que o apóstolo Pedro falou. Então, hoje nós vemos as mesmas coisas ainda no sistema religioso. Mas vamos ver o que o apóstolo Paulo falou, porque se a verdadeira graça deve combater a falsa graça, porque há uma só graça. Glória a Deus. E vamos ver o que diz o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 2, 13 e 14.
Colossenses 2, versículo 13 e 14. Agora nós estamos falando da graça, a verdadeira graça. Não é uma hipergraça, não é uma revolução da graça, não é uma graça genuína, é a graça de Cristo. Amém? Glória a Deus. Capítulo 2 de Colossenses, o versículo 13 e o 14. E a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou com ele, perdoando-nos os nossos delitos. Então, amados, vejam que há uma diferença do apostolado de Pedro e um apostolado de Paulo. Porque o apostolado de Pedro, arrependei-vos, né? Para quê? Para que seja batizado, para que receba perdão dos pecados. Mas o apóstolo Paulo está falando, na parte B, vos vivificou com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos. Então, amados, os pecados já foram perdoados. Nós já estamos vivificados com Deus, como vos vivificou com ele. Ele quem? Com Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, já estão perdoados, amados. Não há mais pecado. E no 14, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando na cruz. Então, amados, Jesus Cristo, ele pagou um alto preço e um preço único. Então, toda a dívida, amada, foi pago. Então, o homem não tem mais do que se arrepender, porque ele não é pecador, ele é um reconciliado com Deus, ele não é mais um pecador. Veja que há uma diferença entre a graça, que é a verdadeira, e a graça que é falsa. Ela só é falsa, amado, porque o apóstolo não recebeu a revelação da graça de Deus. Assim como existem ministérios, pastores, bispos, né, diáconos, evangelistas, estão com a Bíblia na mão, estão pregando a palavra de Deus, mas não receberam ainda a revelação. Assim como Pedro, né, ainda não recebeu a revelação. Vamos ver também agora Romanos 8 e 1. Romanos 8 e 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, portanto, agora, ou seja, agora na graça. Paulo, há mais de 2000 anos, ele falou, portanto, agora, ou seja, Cristo morreu, Cristo ressuscitou. Agora, né, há mais de 2000 anos, eu agora, né, pastora Ana Lúcia, estou falando, portanto agora, porque eu estou lendo a carta do apóstolo Paulo. Então, quem está falando eu estou falando, mas lendo a carta do apóstolo Paulo. Então, portanto, agora, ou seja, na graça, amados, é agora, nessa graça verdadeira, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, amados, nós estamos em Cristo Jesus e não há nenhuma condenação. E o que condenava o homem? Para que o homem se arrependesse na antiga aliança, no antigo pacto. O que condenava o homem?
que ele era separado de Deus, era um pecado, amados. Se na graça não há condenação, não há pecados. Glória a Deus. Então, essa é a revelação da graça de Deus. Não há nenhuma condenação, porque não há pecados, amados. Era o pecado que nos separava de Deus. Mas agora na graça, nós já estamos em Cristo. E quem está em Cristo, amado, é o nosso espírito. Nunca olhe para a sua carne, nunca olhe para as suas fraquezas, nunca olhe para a carne. Glória a Deus, porque é o nosso espírito que está em Cristo, é que nós estamos reconciliados e não há nenhuma condenação para nós, porque nós somos gentios, nós recebemos a graça do apostolado. Glória a Deus. E nós recebemos essa graça sem condenação, amado. Não é aquela graça de que o homem tem que se arrepender. Aquela graça que o homem tem que se arrepender, que ele tem que ser batizado, que ele tem que receber perdão dos pecados, para que ele receba a virtude do Espírito de Deus, é uma graça que tem condenação. Se nós não estamos debaixo de condenação, nós estamos debaixo da graça verdadeira. Glória a Deus, a verdadeira graça de Jesus Cristo. Abba, Pai, que não há condenação mais para nós. Glória a Deus. E Hebreus 9 e 26 ainda sobre o que o apóstolo Pedro falou e agora sobre o que o apóstolo Paulo fala sobre a questão do pecado. Hebreus 9, 26. Glória a Deus pela vida dos eleitos. Hebreus 9, 26. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação do século, uma vez por todas, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, amado, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado. Então, se aqui na parte B, amados, do versículo 26, uma vez por todas, então foi uma única vez que ele se manifestou para aniquilar o pecado. Então nós podemos perguntar para Paulo, mas por que, né? Ele se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, uma vez por todas, o sacrifício de Jesus Cristo foi para aniquilar o pecado. Porque, amados, na lei, quando se dizia arrependei-vos, era arrepender dos pecados, mas o homem continuava pecador, porque o pecado só foi tirado quando Jesus morreu e quando Jesus ressuscitou. O homem se arrependia, mas ele continuava pecador. Ele tinha perdão dos pecados, mas ele continuava pecador. Na graça, quando Jesus morreu e ressuscitou, uma vez por todas, o homem, as ovelhas do Senhor, né? Porque Jesus não morreu por todos, né? Existe outra semente, que são os bodes, mas as ovelhas receberam, né, do Senhor, os que estavam ainda debaixo do pecado, receberam, né, não só o perdão, mas o pecado ele foi aniquilado. E o pecado não mais é imputável em nós, agora em graça, amados. Nós agora não temos como pecar, porque nós não somos pecadores. Nós não temos do que nos arrepender, porque nós não somos
pecadores. Na graça, na lei, pedia-se perdão, porque o homem era pecador e precisava de perdão. Na graça, o homem não é pecador, né? A ovelha não é pecadora. Glória a Deus. Porque Cristo morreu pelas ovelhas. Glória a Deus. Por todas as ovelhas que são compradas por Ele por bom preço. Abba, Pai. Então, as ovelhas foram compradas e agora, na graça, o pecado ele foi aniquilado. Então, amados, não há condenação. Por isso que Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há. Porque o que condenava, amados, era o pecado. O homem pedia perdão de Deus e depois ele tinha que se arrepender. Por isso que os irmãos que estão no sistema religioso, eles pensam que pode perder a salvação. Por quê? Pede perdão hoje, mas amanhã eu posso pecar e perder a salvação se eu morrer em pecado. Por isso, eles estão debaixo do ministério da condenação e debaixo do ministério de morte. Por isso é que eles têm esse entendimento, amados. Por isso é que nós pregamos a graça e o apostolado de Jesus Cristo. Abba, Pai. Glória a Deus. Então, amados, se o ministério que o amado irmão, ou amada irmã, possa ainda estar, né? Esse ministério que está pregando que o homem é pecador, que o homem tem que se arrepender, então está pregando uma falsa graça. E não é a graça de Jesus Cristo, não é a graça que foi revelada para o nosso apóstolo, o apóstolo da graça de Deus. Então, amado, a falsa graça, vamos ver agora o que a falsa graça diz sobre o assunto diabo, né? Nós vimos sobre o pecado e nós veremos dois assuntos. Primeiro nós vimos sobre o pecado e agora nós vamos ver sobre o assunto diabo. O que a falsa graça diz e o que a verdadeira graça diz sobre o assunto diabo. Vamos ver primeiro 1 Pedro 5:8 sobre a falsa graça. 1 Pedro 5:8. Glória a Deus. 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, amados, aqui nós estamos falando há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, o apóstolo Pedro falando sobre o diabo estar ao derredor, rugindo como um leão, procurando alguém para tragar. E hoje, o que é que nós vemos? Hoje, nós vemos as pessoas apontando para as outras, dizendo, o diabo está na sua vida, ou então, você tem um encosto. São legiões, né? Então, só mudou a coleira, né? Mas o cão continua o mesmo. Então, amados, ainda hoje se está pregando ainda a falsa graça, porque na verdadeira graça o diabo ele foi aniquilado pela morte de Jesus. Então aqui o apóstolo Pedro, com a Bíblia na mão, né, sendo um apóstolo, sendo que a palavra de Deus está escrita, e a diferença, amados, é que a diferença de um para o outro é que o apóstolo Paulo, ele recebeu a revelação da graça de Deus. O apóstolo Pedro,
ele não recebeu a revelação direto de Jesus Cristo. Ele recebeu 15 dias, né? Ele esteve com o apóstolo Paulo. Ele recebeu alguma coisa, amados. Algumas coisas ele recebeu, mas ele recebeu do apóstolo Paulo. De Jesus Cristo ressuscitado, quem recebeu foi o apóstolo Paulo diretamente. Ele recebeu. Então, veja que tanto a verdadeira graça como a falsa graça usam a Bíblia, né? Tanto a verdadeira como a falsa usa a Bíblia. Por que que os irmãos falam, né, que o diabo está na sua vida, né? Ou então você tem um encosto? Porque Pedro falou isso. Está escrito? Está escrito, amado. Mas Pedro não recebeu a revelação da graça de Deus, né? Pedro ainda tinha o entendimento da primeira aliança. Pedro foi discípulo de Jesus de Nazaré. Então existe uma diferença de discipulado e apostolado. Na graça, o que é que nós recebemos? A graça e o apostolado. Não recebemos o discipulado de Jesus de Nazaré, que foi judeu e escolheu 12 discípulos judeus. Ele não escolheu gentil, amados. Ele escolheu judeus. Então, o ensino, ele foi para os judeus. O ensino hoje, amados, não é mais discipulado para nós. O ensino hoje para a igreja é o apostolado. Eu não estou falando que é para o MGA. É o MGA que tem que receber só o apostolado. Eu estou falando para a igreja. A igreja de Jesus Cristo, amado. Ela precisa receber o estudo e receber a revelação da graça de Deus através do apostolado, que nós recebemos a graça e o apostolado. Então, amados, a diferença da igreja, a diferença do apostolado falso para o verdadeiro, ou a verdadeira graça para a falsa graça, está em quem recebeu a revelação da graça de Deus, porque ambos estão com as Bíblias nas mãos, ambos estão pregando a palavra de Deus. É por isso, amados, que há uma grande confusão na mente das ovelhas e estão trazendo veneno para as ovelhas. Estão dando comida envenenada para as ovelhas, porque estão usando a Bíblia, com as Bíblias nas mãos, e estão com cargos, né? São pastores, muitos são apóstolos, mas apóstolo, amado, é quem recebeu a graça e o apostolado, é quem prega a graça de Jesus Cristo ressuscitado, né? Então, se existe algum apóstolo que se titula apóstolo, não está pregando a graça e o apostolado, é a falsa graça, que você ainda é um pecador, que você tem que se arrepender. Então, não é a graça de Cristo, amado. Então, a diferença que os amados precisam entender é que ambos estão com as Bíblias nas mãos, ambos estão pregando e ensinando, mas a diferença está em quem recebeu e quem entendeu o apostolado, a quem foi revelado e quem recebeu o apostolado. Então, a quem foi revelado? Foi revelado ao apóstolo Paulo. E quem recebeu? Foi o apóstolo Paulo. Então, nos dias de hoje, os verdadeiros ministros da graça de Deus são os que receberam a revelação da graça de Deus e que foi revelado a graça de Deus. Mas só se recebe, amados, ouvindo o apostolado, ouvindo a graça de Cristo, se recebe as revelações de Cristo, porque ele revelou para o apóstolo Paulo. Então, é através do apostolado, porque, amados, a graça é o que Cristo fez, o apostolado é o que explica a graça de Deus. Glória a Deus. Então,
A falsa graça, ela apresenta uma graça mesclada com a lei e até usa as Bíblias nas mãos. Mas vamos ver o que o apóstolo Paulo, né, que é o nosso apóstolo, falou sobre o assunto do diabo, né? Porque nós vimos sobre o pecado e agora vamos ver sobre o diabo. E vamos ver o que o nosso apóstolo, que é o apóstolo dos gentios, falou, Hebreus 2:14. Hebreus 2:14. Hebreus 2:14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, derrotasse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Glória a Deus. Então, amados, Jesus aniquilou, através da sua morte na cruz, o diabo, amados. Está claro aqui na parte B, para que pela morte derrotasse o que tinha o poder. Então, amados, nós devemos prestar atenção nos verbos, para que pela morte, ou seja, Jesus já morreu e Jesus já derrotou pela morte na cruz o diabo, amados. Ele não vai derrotar. Então ele não está ao nosso derredor. Por isso nós não podemos sair da graça, nós não podemos sair do apostolado, da verdadeira graça. E a verdadeira graça, que é o nosso tema, ela deve combater a falsa graça, porque há só uma graça. Glória a Deus. Para que derrotasse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Então, não é o que tem, amados, o que tem é presente, né? Seria hoje o que tem, ou o que terá, é o que tinha. Tinha, porque antes de Jesus ele tinha poder. Jesus morreu e derrotou, porque foi pela sua morte, amados, pela morte de Jesus. Então isso é racional. A graça, ela é racional, amado, e se entende por revelação, se entende pelo testificar do Espírito Santo de Deus, quando se ouve e se recebe a graça e o apostolado. O Espírito Santo de Deus traz a nós a testificação do Espírito, da graça de Deus. Então, amados, o verbo aqui está no passado, para que derrotasse o que tinha. Então já derrotou, porque Jesus já morreu e ele não tem mais, né? São três coisas que nós devemos observar aqui, que foi pela morte. Então Jesus já morreu e derrotasse, então ele já derrotou. Glória a Deus. E o que tinha o poder da morte, ou seja, ele não tem mais poder, né? Glória a Deus. Está preso em cadeias. Glórias a Deus, Abba Pai. Então, amados, a falsa graça, ela até apresenta a graça, mas ela apresenta uma graça mesclada, né? Mesclada com a lei e usando a Bíblia, dizendo ser a graça verdadeira. Vamos ver o que a falsa graça diz em 1 Pedro 5, a parte B do versículo 12. Se passando ser uma verdadeira graça. Próximo de Hebreus é 1 Pedro, o capítulo é o 5 e o versículo é o 12.
1 Pedro 5,12. Eu vou ler todo o versículo. Por meio de Silvano, vosso fiel irmão, como o considero, escrevi resumidamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, nela estais firme. Então, amados, nós já lemos ainda agora 1 Pedro 5,8, e o que ele diz? Sede sóbrio, vigiai, o vosso adversário, o diabo anda de redor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E aqui no versículo 5, na parte B, ele diz, escrevi, que é a parte B, escrevi resumidamente. Ele está falando, escrevi o quê? Escrevi 1 Pedro. Ele escreveu resumidamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça. Esta o quê? Ele está dizendo que o diabo está em seu derredor. Então, ele está com a Bíblia nas mãos, usando a Bíblia, e ainda afirma ser a verdadeira graça. Como nos dias de hoje, ainda existe muitos ainda afirmando ser a verdadeira graça, mas não é a verdadeira graça. Mas ele diz, escrevi resumidamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça. O apóstolo Pedro diz que esta o quê? Esta carta, porque ele disse que ele escreveu resumidamente. Então ele quer dizer que tudo o que ele escreveu, ele afirma, esta é a verdadeira graça. Mas ele não recebeu de Jesus Cristo, amado. Ele não recebeu, mas ele afirma que esta é a verdadeira graça de Deus. E ainda exorta os irmãos, nela estais firme. Nela o quê? Nesta graça. Nesta graça que ele diz que ela é a verdadeira. Então, muitos estão com a Bíblia na mão, usando a Bíblia, pregando a graça falsa, a graça misturada e dizendo que é a verdadeira, né? Mas não é. Por isso é que nós recebemos a graça e o apostolado, amados, para que nós não sejamos enganados por falsos doutores, por falsos mestres. Glória a Deus. Porque o falso nunca vai dizer que é falso, amado. O falso vai dizer que é verdadeiro, porque ele diz aqui, esta é a verdadeira graça de Deus. Mas esta é a verdadeira graça de Deus? Ou esta é uma falsa graça? Porque ele está passando uma graça que precisa se arrepender. Ele está passando uma graça que precisa se batizar, que o homem precisa receber perdão dos pecados, e que o inimigo, o diabo, está ao derredor. Então, essa é a graça falsa, amados. Mas ele nunca vai dizer que é a falsa, ele vai dizer que é a verdadeira. Então, por isso, a verdadeira graça, que hoje é o nosso tema, deve combater a falsa graça, porque há uma só graça. Há uma só graça. Glória a Deus. Então, essa graça, ela não é a verdadeira, ainda que ele diga que esta é a verdadeira, ainda que esteja escrito. Está escrito, amado? Está escrito, mas somente um texto, nós não podemos fazer que ele seja uma doutrina, somente a leitura de um texto, porque aqui ele está falando que ele testifica sobre aquilo que ele escreveu, e nós já vimos que ele falou sobre o diabo que está ao redor, tem que se arrepender. Então não pode ser uma doutrina de uma graça verdadeira, lendo somente um texto e não lendo todo o contexto, amados. Glória a Deus. E aqui nós estamos no livro de 1 Pedro, né?
Glória a Deus. Ah, papai. Então, amados, há um sinal de Deus de como conhecermos a verdadeira graça. Falei aqui, amados, sobre dois assuntos. Primeiro assunto sobre pecado. Vimos nos dois apostolados, vimos como dois pregadores falaram da graça de Deus, que são pregadores da graça, são apóstolos, mas existe uma verdadeira e existe uma falsa. Dois apóstolos usando a Bíblia, falando do assunto diabo, né? São homens de Deus? São homens de Deus. A diferença está em quem recebeu, né, a revelação da graça de Deus. Para quem foi revelado e para quem recebeu a revelação da graça de Deus. Então, há um sinal da parte de Deus. Glória a Deus que há um sinal da parte de Deus de como conhecermos a verdadeira graça. Nós vamos ler apenas 3 versículos para finalizarmos, né, de como conhecermos a graça de Deus. 2 versículos e mais um, que é a oração de Paulo. Vamos ler 1 Coríntios 3 e 10. É um dos sinais para que nós possamos conhecer a verdadeira graça. 1 Coríntios 3 e 10. Primeira Coríntios 3 e 10. Glória a Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Então, amados, um dos sinais de Deus, né, para que possamos conhecer a verdadeira graça, aqui está um dos sinais. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus como sábio construtor o fundamento e outro edifica sobre ele. Veja cada um como edifica sobre ele. Vou ler o 11 também. Por ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, amados, que nós precisamos entender o sinal de Deus para que nós possamos conhecer quem está pregando a verdadeira graça, é que a graça, ela foi revelada para o apóstolo Paulo. Ela não foi revelada para o apóstolo Pedro. Por isso que muitos pastores, apóstolos, bispos, estão com as Bíblias na mão, pregando a palavra de Deus como se fosse a graça verdadeira, mas não é, amados, não é, é a falsa graça. A diferença é a quem foi revelado, a quem recebeu o apostolado, quem recebeu a revelação da graça de Deus. Então, o sinal de Deus é que a graça de Deus foi revelada para o apóstolo Paulo, amados. E se nós estivermos debaixo do apostolado, nós também recebemos a graça e o apostolado. Por isso nós recebemos a graça e o apostolado, porque o apostolado foi revelado para Paulo. Ou seja, a graça de Deus foi revelada para Paulo. E Paulo explica a graça de Cristo. Glória a Deus. E a outra coisa que é importante é que o fundamento agora da graça é Jesus Cristo. O fundamento da graça, amados, não é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré morreu segundo a carne. Ele ressuscitou no terceiro dia, glorioso, com todo o poder e toda a autoridade. E agora nós servimos a Jesus Cristo no Espírito e não a Jesus de Nazaré na carne, amados. Nós servimos a Jesus Cristo, o ressuscitado e no Espírito. Então o fundamento da graça é Jesus Cristo.
O sinal para que nós possamos conhecer é que Paulo recebeu a revelação da graça de Deus. Se nós estivermos debaixo deste apostolado, receberemos as revelações que o apóstolo recebeu da graça de Cristo. Ou seja, é da graça de Cristo, amado, a qual nós estamos. E vamos ler outro versículo. Em 2 Coríntios, capítulo 11, e o versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 10. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será tirada nas regiões da Acaia. Então aqui o apóstolo Paulo diz que a verdade está em mim. Ou seja, por que a verdade está em Paulo? Está em mim, como ele diz. Porque ele recebeu a graça de Deus. A ele foi dada a revelação da graça de Deus. Não foi dado a Pedro, amados. Por isso que nós devemos nos firmar no apostolado, que explica, que traz as revelações da graça de Deus. Mas Pedro disse que essa é a verdadeira graça, né? Lá em 1 Pedro 5,12, ele disse: essa é a verdadeira graça, estás firme nela. Ele ainda disse para estar firme, manter firme. Então, o que o nosso apóstolo, que é o apóstolo dos gentios, diz? Que a verdade está em mim. Esta glória não me será tirada nas regiões de Acaia. Então, amados, a verdade está com Paulo. A verdade não está em Pedro. Nos dias de hoje, a verdade não está naquele que prega que você é um pecador, que você tem que se arrepender. Então, é o discernimento do Espírito Santo de Deus para que nós possamos entender e receber as revelações da graça de Deus. Então, a verdade está em mim. Paulo falou. E eu também posso falar. A verdade de Cristo está em mim. Aonde está a verdade de Cristo, amado? Está em mim. Porque Paulo recebeu a graça do apostolado, a verdade está nele. E se eu receber a graça do apostolado, a verdade também está em mim. Então, glória a Deus, que a verdade está em mim. Então, agora, amados, que a verdade está em mim, eu não serei mais enganada quando me disserem: arrependei-vos, né? E que você tem que ser batizado e receber perdão para que você receba o Espírito Santo de Deus. Ainda que esteja escrito, amados, ainda que seja um homem de Deus falando, a verdade está dentro de nós. A verdade está em mim. A verdade está em você que recebeu a graça e o apostolado. Porque está com Paulo. Porque ele recebeu. E se nós recebemos também o mesmo apostolado, a mesma graça, a verdade também está em nós. A verdade está em mim. Ela não me será tirada e ninguém poderá me enganar, amados, porque a verdade está em mim. Glória a Deus. E está com Paulo, e está conosco também, glória a Deus, que recebemos também a mesma graça. Vamos finalizar com uma oração do apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 1, o versículo é o 9 e o 10. Filipenses capítulo 1, o 9 e o 10. Filipenses 1, 9 e 10. E esta é a minha oração:
que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para que possais discernir as coisas excelentes, para que sejais sinceros, inculpáveis até o dia do Senhor. Então, amados, que esta também seja a minha oração. Esta também é a minha oração, amado, para que o amado receba o pleno conhecimento de toda a percepção. Porque a revelação, ela vem através do conhecimento. A revelação vem através da testificação do Espírito Santo de Deus, ouvindo a graça e o apostolado. Então, essa foi a oração de Paulo e essa também é a minha oração, para que possais discernir as coisas excelentes. Então, amados, para que os amados possam discernir as coisas excelentes, porque você ouvir uma pessoa pregando a verdadeira graça e a falsa graça, você só consegue entender por discernimento espiritual dado pelo Espírito Santo de Deus, para que você não seja enganado. A verdade de Cristo está em mim. Está em mim. Glória a Deus. Abba Pai, para que possais discernir as coisas excelentes, para que sejais sinceros, inculpáveis até o dia de Cristo. E essa também é a minha oração pelos irmãos que receberam hoje, né, esse apostolado para a glória de Deus. Essa é a graça e esse é o apostolado. Graça e paz, e aplauda ao Senhor Jesus.